Vamos falar um pouco sobre teste de software. O teste de software é um processo de execução de um produto para determinar se ele está dentro das especificações e funcionamento dentro do ambiente que está sendo projetado. Ele tem como objetivo principal revelar as falhas que existem no produto, para que a causa dessas falhas sejam identificadas e possa ser corrigido pela equipe de desenvolvimento até a entrega final do produto. De uma forma bem simples, podemos conceituar teste de software como uma execução controlada para verificar se o seu comportamento ocorre de acordo com o especificado. Também vamos dar alguns conceitos sobre defeito e erro e falha. O que seria defeito? É o ato inconsistente cometido por um indivíduo ao tentar entender uma determinada informação, resolver um problema ou utilizar um método ou uma ferramenta. Por exemplo, uma instrução ou comando incorreto. O erro é uma manifestação concreta de um defeito num artefato de software, diferente entre o valor obtido e o valor esperado, ou seja, qualquer estado intermediário, incorreto ou resultado inesperado na execução do programa constitui um erro. Falha é o comportamento operacional do software diferente do esperado pelo usuário. Uma falha pode ter sido causada por diversos erros, e alguns erros podem nunca causar uma falha. Os defeitos fazem parte de um universo físico e são causados por pessoas, por exemplo, através do mau uso de uma tecnologia. Defeitos podem ocasionar a manifestação de erros em um produto, ou seja, a construção de um software de forma diferente ao que foi especificado. Por fim, os erros eram falhas, que são comportamentos inesperados em um software que afetam diretamente o usuário final da aplicação e podem inviabilizar a utilização de um mesmo. Dando continuidade ao assunto, a atividade de teste ela também é composta por alguns elementos essenciais que auxiliam na formalização da mesma. Podemos citar como exemplos o caso de teste. Ele descreve a condição particular que deve ser testada e é composta por valores de entrada, restrições para sua execução. E também eles já dão resultado para que ele tenha um comportamento esperado de acordo com aquele resultado. O procedimento de teste é uma descrição dos passos necessários para executar um caso de teste. Critérios de teste servem para selecionar e avaliar casos de teste de forma a aumentar as possibilidades de provocar falhas ou quando isso não ocorre. Estabelecer um nível elevado de confiança na correção do produto. Critérios de cobertura de testes permite a identificação de partes do programa que devem ser executadas para garantir a qualidade do software e indicar quando o mesmo foi suficientemente testado. Critérios de adequação de casos de teste. Quando a partir de um conjunto de casos de teste T qualquer, ele é utilizado para verificar se T satisfaz os requisitos de testes estabelecidos pelo critério. Ou seja, esse critério avalia se os casos de teste definidos são suficientes ou não para a avaliação de um produto ou uma função. Critério de geração de casos de teste. Quando o critério é utilizado para gerar um conjunto de casos de teste T adequado para um produto ou função, ou seja, esse critério define as regras e diretrizes para a geração dos casos de teste de um produto que seja de acordo com o critério de adequação definido anteriormente. Passando agora para os defeitos no desenvolvimento, pode-se notar que todos os defeitos eles partem da parte humana. Que apesar de, mesmo estar utilizando os melhores métodos de desenvolvimento, ferramentas, profissionais, tudo da melhor qualidade, permanece presente nos produtos, o que torna a atividade fundamental durante o desenvolvimento de um software. Já vimos que essa atividade corresponde ao último recurso para avaliação do produto, antes da sua entrega ao usuário final. A ocorrência de teste, conforme vai passando o tempo, cada vez vai ficando mais complexa, fazendo com que sempre venha a gerar um erro. Podemos citar como exemplo uma linha de produção, onde um usuário qualquer ele vai fazer uma consulta que somente a gerência tem acesso. Esse tipo de falha pode ser originado por diversos motivos. A especificação pode estar errada ou incompleta, a especificação pode conter requisitos impossíveis de serem implementados devido a limitações de hardware e software.
A base de dados pode estar organizada de forma que não seja permitido distinguir os tipos de usuário. Os defeitos normalmente são introduzidos na transformação de informações entre as diferentes fases do ciclo de desenvolvimento de um software. Como, por exemplo, podemos ver nessa imagem, onde a descrição feita pelo cliente ele foi alterando de acordo com o desenvolvimento. Que, digamos aqui, ele queria somente uma árvore teria um balanço de pneu. Só que daí ele foi descrito na especificação dessa forma. Cada vez que foi passando, foi feito alterações, ou seja, foram introduzidos erros no projeto. Vamos falar um pouco também sobre a documentação utilizada para esse tipo de teste. A documentação ela foi feita pela I3E. Ela tem um padrão específico onde são anotados todos os principais problemas, quando foi feito, quem fez. É um padrão para todo mundo utilizar. Porém, esse padrão ele varia de acordo com as empresas, de acordo com o tipo de desenvolvimento, qual plataforma. Como, por exemplo, a gente citar esse documento, que é um tipo de teste manual utilizado por uma grande empresa, onde ele verifica as pré-condições, o código do projeto, a fase técnica, tudo marcado certinho. E esse foi gerado numa planilha Excel. A princípio é algo bem simples também, mas que também pode ficar complexo com o passar do tempo. Pois temos também as anotações, tem que fazer uma parte de requisitos, algo bem complexo de ser analisado. Outro fator que podemos estar citando são os tipos técnicas de teste. As técnicas que foram encontradas, que são as mais utilizadas, são essas 15 técnicas, onde cada um tem um tipo de aplicação, ou seja, digamos assim, a técnica de regressão, toda vez que você mudar algo, você tem que retestar tudo novamente, para que você tenha certeza de que a mudança em um módulo não afetou ao outro. Eu vou explicar sobre o teste de caixa preta, também conhecido como teste de especificação ou teste funcional. O teste de caixa preta ele é utilizado para a verificação de sistemas e programas e ele advém o fato de que ao analisar o comportamento do objeto, ele ignora totalmente a sua construção interna, ou seja, não se olha o código-fonte, não há acesso a nenhuma codificação interna no que diz respeito à linha de programação. Ele se baseia então simplesmente nos requisitos funcionais do software. E como não há conhecimento sobre a operação interna do programa, o avaliador ele se concentra nas funções que o software deve desempenhar a partir das especificações, que são determinadas as saídas esperadas para certos conjuntos de entrada de dados. E esse teste de caixa preta ele é útil para revelar várias falhas que o sistema pode ter, né? Como, por exemplo, funções incorretas ou omitidas, erros de interface, erros de comportamento ou desempenho e erros de inicialização e término. Por exemplo, se o programa ele inicia carregando todos os módulos corretamente e se ao ele fechar, ele encerra todos os processos de forma correta. O objetivo do teste de caixa preta é fazer a entrada incorreta de dados, né? E observar o comportamento do programa. Então, o avaliador que está utilizando esse método de teste, ele deve buscar sempre simular os erros que o usuário pode cometer e que foge, claro, da especificação do programa. Por exemplo, algumas das técnicas que são utilizadas por exemplo, na data de nascimento, no campo que fala sobre a data de nascimento. O avaliador costuma colocar a data atual, uma data futura, e o programa ele deve responder um erro, ou também como preencher um CPF, um CNPJ ou um RG, que são dados únicos, né? Então, ele também, se tiver incorretos esses dados,
o programa, o sistema vai retornar um erro. Também como preencher campos com números fora do necessário, né? Campos de entrada vazio, ou com espaço, ou com zero, ou com números negativos. Então são algumas dessas técnicas que eles utilizam, né? Tem várias outras formas, sempre tentando simular os erros que o usuário pode cometer, porque o teste de caixa preta ele revela a ótica do usuário que está interessado em se servir do programa, sem considerar os detalhes da construção dele. Então, o teste de caixa preta ele foca muito no resultado esperado pelo cliente, sem se preocupar com a estrutura do sistema. O sistema de caixa preta ele é bem útil para esse tipo de testes. Olá, tudo bem? Vou fazer uma apresentação sobre teste de software. Vou apresentar a ferramenta Caixa Branca. Primeiro, o que é o teste de software na ferramenta Caixa Branca? O que é Caixa Branca? É a melhor parte testável de uma aplicação. Este teste é como se atravessássemos o código de um lado ao outro à procura de erros. Durante o teste é testado os ifs, for e whiles. Você quer saber qual é por exemplo, um if, ele retorna um if que retorna se verdadeiro ou falso. Eu faço esse teste se ele está retornando verdadeiro, quando é para retornar verdadeiro, e se somente retorna falso, quando é para retornar falso. Eu vou fazer um teste usando um código para testar se o CPF é verdadeiro ou é falso. Primeiro, aqui está a minha classe CPF, onde tem o código que testa se é verdadeiro ou falso, seguindo as regras de teste de CPF. Aqui está o restante do código. E aqui está o retorno. Esse retorno só me diz se ele é verdadeiro ou se é falso. E a minha classe teste, que está dentro do próprio Java, que eu usei a ferramenta fornecida pelo Eclipse, que é o JUnit, vai fazer esta verificação. Assert true. Eu criei aqui, instanciei um tipo CPF com o nome CPF válido e um outro tipo CPF também com o nome CPF inválido. O válido eu testo se ele é true. O inválido eu testo se ele é falso. Aqui eu tenho um CPF válido. Esse primeiro CPF é um CPF válido. E aqui um CPF inválido. Quando eu rodar esse código, isso aqui tem que me retornar verdadeiro. Esse teste tem que ser verdadeiro, porque aqui ele está testando se é falso e o CPF é falso. Aqui ele está testando se o CPF é verdadeiro e o CPF é verdadeiro. Então vamos ver como que funciona. Teste verdadeiro: CPF válido e CPF inválido. Ó, aqui está o válido e aqui está o inválido. Eu rodei o teste e ele me retornou correto. A faixa verde aqui quer dizer que o teste está correto. Vamos ver o próximo teste.
Esse teste eu testei um CPF válido e o teste falso também é um CPF válido, ou seja, o mesmo CPF. E ele me retornou falso, porque aqui não pode dar válido. Se deu válido, é porque meu teste não está funcionando. Mas como ele retornou falso, é porque está funcionando meu teste. Aqui eu testo na opção True um CPF inválido e na False um inválido. Então eu estou testando aqui se a minha função True está correta. Se ela está correta, ela tem que dar erro, tem que voltar vermelho. E aqui voltou vermelho. Eu testei, rodei o teste e ele me deu falso. Me diz que o meu teste está correto. Aqui, nesse teste, eu testei um CPF inválido e um válido, ou seja, eu inverti o meu teste. Coloquei onde era o teste válido, eu coloquei o inválido, e onde o teste falso, eu coloquei o verdadeiro. E o que vai acontecer? Tem que me retornar falso, vermelho. E foi o que aconteceu. Então, meu teste está válido. E aqui é a referência de onde eu apanhei o código e me baseei para fazer essa apresentação. Obrigado. Bom, vou falar um pouco sobre o teste de software por regressão. O que é? Método para a realização de testes de software em ciclo de desenvolvimento baseado em métodos ágeis. Podemos ter uma definição mais exata baseando-se no Certifying Software Testers Worldwide, abreviação ISTQB. Teste realizado em um programa previamente testado após alguma modificação feita e com a finalidade de assegurar que defeitos não tenham sido introduzidos ou mascarados nas áreas não alteradas do software como resultado da referida modificação. Este teste é realizado quando o software ou seu ambiente é alterado. Como funciona? O método de teste por regressão geralmente é utilizado após a adição de uma nova funcionalidade no sistema, ou após a correção de algum defeito. Ele é fundamental e amplamente utilizado em sistemas que possuem vários módulos integrados. Por isso, a intenção do teste de regressão é garantir que todos os módulos do sistema que já estão prontos não irão sofrer avarias ou futuros problemas quando uma nova alteração ou nova versão do sistema seja implementada. Um ponto fundamental que o teste de regressão tenta viabilizar também é que todos os requisitos previamente levantados continuem a serem supridos pelo sistema desenvolvido. Formas de utilização. Podemos citar ainda algumas formas de execução do teste de regressão que são conhecidas como as mais seguras. São elas: reteste total. Como o próprio nome diz, seguindo este método, o sistema será testado novamente como um todo, passando por todos os seus módulos e funcionalidades. Ou seja, o sistema vai ser testado do começo ao fim, passando por todas as suas partes, seus módulos e suas funcionalidades. Reteste baseado em casos de uso de risco. Seguindo este método, serão testados os módulos que mais podem causar prejuízos caso apresentem algum tipo de bug. Por exemplo, um sistema que emite notas fiscais, este sistema deverá ter o módulo de emissão de notas fiscais testado a cada nova mudança no sistema, uma vez que a empresa a utilizar o sistema não poderá parar de emitir notas fiscais. Ou seja, neste caso, eu dei o exemplo das notas fiscais, mas poderia ser um caso de estoque, um caso de vendas e por aí vai. Mas o importante é a gente notar que o sistema tem uma parte muito importante, como no caso das notas fiscais. Uma empresa não pode parar seu faturamento por causa de um erro de compilação de programa. Então, todas as vezes que for feita alguma alteração, essa parte terá que ser testada novamente para garantir que não serão encontrados erros na hora da implementação no cliente. Reteste por segmentos modificados. Neste método, será realizado o teste em um conjunto específico de código que foi modificado. Ou seja, serão testados somente as partes que podem estar dentro daquele conjunto de código que foi modificado. Reteste com firewall. No teste por firewall, é determinado um limite imaginário dentro do programa, e testa-se todas as partes que estão dentro deste limite e podem sofrer com a alteração realizada. Este caso é bem parecido com o segmento modificado. Por quê? Você determina todas as partes que podem ser alteradas pela sua última alteração e testa somente elas. Esse teste delimita bem mais as partes do programa que vão ter de ser testadas, deixando o teste bem mais enxuto. Podemos citar também alguns exemplos de quando o teste de regressão deverá ser executado, tendo como base um desenvolvimento orientado a objetos.
quando uma nova subclasse é desenvolvida, quando uma superclasse é alterada, quando uma classe servidor é alterada, quando uma correção de falha é realizada ou quando uma classe é reusada em um novo contexto. Ou seja, nestes casos, também temos mais algumas peculiaridades onde teremos de ser testados quando se baseia num teste de desenvolvimento orientado a objetos.